Bem, irmãos, a gente tem falado que o ciclo do pecado é pecar, né? Deus dá a bênção para a pessoa rejeita a bênção de Deus, como os israelitas começam a adorar, meus irmãos, a Baal, a Astarote. Deus vem e pune, manda o inimigo, aí eles começam a sofrer. E só depois que começam a sofrer é que eles clamam ao Senhor. E Deus, da misericórdia, levanta juiz e livra eles do povo de Israel, dos inimigos. Né? Então, aqui nós vamos ter hoje o que eu chamo assim a batalha dos jarros, né? Porque Deus usou jarros nessa batalha e não espada para poder vencer o inimigo. É uma coisa única, quase, das Escrituras que nós encontramos, entendendo, meus irmãos, que os jarros somos nós, né? Como é que Deus vai derrotar o inimigo? Ele usa os filhos dele, ele usa o povo dele. Mas tem uma pergunta aqui, antes da gente entrar na nossa história, né? Por onde começa a luta contra o inimigo de nossas almas? Onde começa, né? Bem, nós vimos na semana passada, primeiro, por uma indagação sincera, quando o próprio Gideão, ele está indignado com aquela situação de miséria, ele tem aquelas dúvidas no coração dele, mas ele sempre fala de Deus. Aliás, uma pessoa ela pode até ter algumas dúvidas, mas aí você vê, meus irmãos, aquela espiritualidade que surpreende, a ponto de não os outros, né, não ele próprio, olhar e dizer assim, você é um homem valente, né? Olhar para ele e dizer, vai nessa tua força, homem valente. Então, não só Deus considerava que ele era um guerreiro, mas Deus considerava que ele tinha uma força que nem ele sabia que tinha. Mas começa dessa indignação com a miséria, né? Instalação da miséria. Se a miséria, meus irmãos, espiritual não deixa indignação, e a pessoa se conforma, né? Está tudo bem, as coisas estão indo tudo mal dentro de casa, né? A pessoa não está tudo bem, não, calma aí, alguma coisa tem que ser feita. Será que a minha família não precisa orar mais? Será que ela não precisa estar mais na casa de Deus, na igreja? Como é que é, né? Então, tem que ter uma indignação. Se as coisas não estão bem na igreja, também tem que ter uma indignação. É essa indignação, meus irmãos, que realmente mostra o quanto aquilo é importante para a pessoa que tem a sua vida espiritual. Senão, não é importante, né? Então, se tudo que está acontecendo de ruim não me toca, não me faz sentir nada, por que Deus, meus irmãos, tem que realmente se envolver e me ajudar? Ele até o fará dentro da sua benevolência, mas o cristão ele precisa ter essa indignação que havia com Gideão. E ele não está parado, ele está batendo lá, ele está escondido, ele está lutando, né? E é esse tipo de pessoa que Deus vem e Ele quer trabalhar. Uma outra coisa, né? Por uma introspecção sincera do mal. Então a gente pensa assim, né? O que levou Israel à miséria? Resposta: idolatria. A palavra de Deus diz logo no capítulo 6 lá, a idolatria, ok? Né? O que Gideão atacou primeiro? A idolatria, o Baal. Então ele foi na raiz do problema. Eu quero resolver, eu estou indignado. Você está indignado? Só indignação não vai levar para nada, né? Não serve para nada. O Saul tinha isso. O Saul, às vezes, ele ficava indignado, ficava aborrecido, mas não fazia nada, né? Absolutamente nada. Então, aqui, ele está indignado? Tá, mas, então, qual que é o problema? O problema é que tem aí adoração a deuses falsos. Então nós vamos atacar isso, amém. Então vamos direto no problema, né? Quer resolver? Vai direto no problema. Então por onde nós vamos começar? Vamos começar ali, na vida do vizinho, na vida do irmão, na casa. Aí que está o engano, né? Então você sempre começa pela sua própria casa, né? Então o apóstolo Paulo também ensina isso em relação à igreja, né? Às vezes a gente tem tanto tempo para ficar olhando a igreja dos outros que esquece da nossa, né? E a gente tem tanto tempo para falar mal da vida dos outros que esquece da nossa.
Por isso, meus irmãos, essas 3 perguntas nós chamamos de introspectiva. Por quê? Porque ela entra dentro da raiz do problema, vai lá direto, né? Então, há de ter uma introspecção, ou seja, ir lá no fundo, e uma circunspecção, quer dizer, olhar para todos os lados para ver o que está acontecendo. E aí o Gideão, ele começou na sua própria casa, foi lá na casa do pai dele, com 100 homens, derrubou o poste ídolo, derrubou lá aquela árvore maldita. Pronto, já que nós vamos consertar, vamos começar pelo lar, pela nossa casa. Então, nesse ponto, Gideão, irmãos, ele realmente nos deixa grandes exemplos. Agora, nós temos algum problema, veja só, a gente tem que, qualquer problema na igreja parece que é problema do outro irmão, parece que é problema da outra família. A gente nunca pergunta, mas e a minha família? Será que o juízo pode começar, sobre a minha família, ou seja, vamos consertar o que está errado dentro da minha casa? Isso é muito importante, irmãos. Então, destrua o mal na sua origem. Antes dele tocar a trombeta, toque a trombeta para o pessoal lutar. Antes de tocar a trombeta da revolta, é preciso expulsar o mal que tão perto nos rodeia, E antes de vencer o mal que está lá fora, lá no mundo, a gente precisa vencer o mal que está bem perto, dentro de nós mesmos. Por isso Jesus disse, por que você olha para o argueiro, o cisquinho que está no olho do seu irmão, e esquece de tirar a trave que está no seu? É isso que o Gideão está fazendo. Já que eu vou lutar contra o mal, primeiro, eu vou matar todos esses midianitas aí. Ia resolver o problema? Não. Por quê? O mal ainda estava lá. Qual o mal? O que levou eles àquela miséria? A idolatria. Então, o que tem que fazer? Primeiro, vamos destruir a idolatria. E depois, meus irmãos, Deus nos dá força para vencer o mal. Agora, o teste de coragem. Aqui no capítulo 7, eles estão, meus irmãos, perto da fonte de Arode, Já li bem, versículo 1 fala sobre isso. A fonte de Arode, ela é a fonte do medo. Arode quer dizer medo, o temor. E por que ela levou esse nome? Por causa dessa situação. Então, você está lá com aqueles 32 mil soldados, é bastante, não é pouco não, é valente, E aí você olha para baixo, tem muito mais de 32 mil. O problema é que eles estão muito mais equipados. Eles estão preparados para uma guerra que chegou na porta da nossa casa, ou seja, eles estão com medo. Essa aqui é a verdade. Por isso essa fonte, ela recebe esse nome, Então, meus irmãos, aqui no capítulo 7, versículo 2, versículo 3, Deus, ele faz uma ponderação. Ele diz assim, Gideão, tem muita gente. Talvez o Gideão podia pensar, mas muita gente tem lá do outro lado, Não, tem muita gente contigo, Se vocês ir para a batalha e vencer, vão dizer que a glória não é minha, Então, não, Vamos mandar algumas dessas pessoas embora. Então veio o primeiro grito, meus irmãos. O primeiro grito é do versículo 3. Prega o seguinte: quem for tímido ou medroso, que volte, vai embora, Isso aqui é o teste da coragem. Então, o versículo 3 é o teste da coragem. A primeira coisa que Deus exige é que você tenha coragem. Para trabalhar na igreja, tem que ter coragem. E eu não digo por causa dos de fora. Porque os de fora, você só tem que convidar para vir na igreja. Sabia disso? É só isso. Você vai lá. Pode ser que alguém te xingue na porta, já aconteceu comigo algumas vezes. Pode ser que alguém tire o sarro da sua igreja, você se ofenda, Mas, quando a gente fala de ter coragem, que de fora pode interferir no trabalho de Deus? Você tem que ter coragem para enfrentar os da própria igreja. É assim que funciona sempre. Então, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, Josué. Então, você está aí substituindo Moisés. Sede forte e corajoso.
Eu fico pensando quantas vezes o coitado do Josué escutou: ah, no tempo do Moisés não era assim. Podia, é assim mesmo. Você está numa empresa, muda de gerente: ah, mas no tempo do fulano não é assim, né? Então, o novo gerente, ele tem que ser um homem corajoso. Irmãos, o dia que esse pastor sair, espero que a igreja tenha aquela paciência, né, de olhar e falar assim: olha, deixa ele fazer como Deus colocou no coração dele, né? Para não ter comparação de nada. Fala assim: olha, deixa ele fazer. Então, o primeiro passo é ter o quê? Coragem. Tenha coragem, né? Deus, ele testou a coragem. Que jeito? Vamos jogar ele nas covas dos leões? Não. Você vai ser jogado lá no lago de fogo? Não, não. O teste de coragem era o teste que devia ser feito sempre em toda e qualquer guerra. Vamos voltar para o capítulo 20 de Deuteronômio. Vamos lá. Livro de Deuteronômio, quando Deus estava dando a lei, eles nem estavam ainda na terra prometida, e Deus ensinou como é que tinha que fazer quando chegava a guerra. O que tem que fazer quando chegar a guerra? Bom, então, capítulo 20, no livro de Deuteronômio, vamos ler o versículo, vamos ler do versículo 5 em diante. Então, os oficiais vão dizer ao povo: quem é o homem que tem uma casa nova aí e não entrou dentro, não consagrou? Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e outro a consagre. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não comeu do fruto dessa vinha? Vai, volta para casa, para que porventura não morra na peleja, e outro a tome. E qual é o homem que está casado com uma mulher e ainda não a recebeu? Volta para sua casa, para que porventura não morra na guerra, e algum outro homem a receba. Então, aqui são motivos justos, né? Eu fiz uma casa, eu plantei uma vinha, eu estou noivo, eu estou quase chegando o dia do meu casamento aí. Então Deus disse: não vai para a guerra, não. Fica aí, tá? Fica, volta para sua casa, vai lá. Você acabou de fazer alguma casa, você se esforçou, vai morar um pouquinho nela, né? Acabou de casar, fica lá um pouco com a sua esposa, né? Plantou a vinha, está no tempo da colheita, vai lá, né? Pega umas uvas lá. Ou seja, não é uma dispensa para sempre, é só uma questão temporária. Mas aí, no versículo 8, é pesado, né? E vocês continuam, os oficiais, a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso, de coração tímido? Vá e volta para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Já é diferente, né? Você está com medo? Não vá, nem adianta. Você está com medo, é melhor você ficar na sua casa, né? Então, irmãos, o teste não era jogar, como eu disse, na cova dos leões. O teste era uma pergunta só. Você está com medo? Ah, eu estou com medo. Volta para casa. Vá lá, rapaz. Teve muitos que foram só porque a trombeta tocou, o pai falou: rapaz, você tem que ir para a guerra. Ah, mas vai para a guerra, rapaz, né? E o teu pai vai passar vergonha aqui. Ele pegava a espadinha dele e ia para a guerra, né? Ouviu lá, o vizinho está indo, ficava com vergonha, ia também. Então, agora, ele tem a chance, né? E acho que tinha que ter muita coragem para dizer assim: quer saber? Eu sou medroso mesmo, eu estou indo embora. E é o que eles fizeram, né? Começaram a temer, começaram a tremer, quando viram lá aquela visão, né, da onde eles estavam, dava para ver perfeitamente o acampamento do inimigo, aquela multidão como a areia do mar, como a Bíblia fala, e eles começaram a temer e a tremer. Aí vem o capitão, lá vem o Gideão. Tem algum medroso aí, de coração tímido? Eu estou aqui, né? Vá para casa, meu filho, vá, né? 2/3 do exército. Vamos voltar lá para o capítulo 7, versículo 3. Voltaram do povo, lá no final, 22.000, ou seja, todos esses aí entraram em pânico, né?
Por que eles foram dispensados? Deus falou lá, o medo é contagioso. Então, o medo, meus irmãos, pessoa que não tem coragem para enfrentar os problemas quando eles vêm, ele contagia aquelas outras pessoas para que não enfrente também. Ah, eu não sou bobo não vou ficar sofrendo. Pois é, né? Então, quem não tem coragem, o medroso, ele faz é colocar medo nos outros também. Quem disse isso? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Né? Se numa guerra de espadas é preciso ter coragem, muito mais na guerra espiritual. Então, a coragem é princípio fundamental. Sempre vem dificuldades e nunca a maneira de superá-lo. Por que não quer o medroso? Não, porque ele só vê dificuldade. Né? Tem pessoas que ele não consegue ver um pingo da vitória que Deus quer dar para ele. Ele simplesmente se fecha. Isso não vai dar certo, eu nem vou tentar. Isso aí eu já conheço como é que é. Então, sempre, meus irmãos, vê dificuldade, nunca a maneira de superar a dificuldade. Terceiro, né, é porque o medo é o oposto da fé. O medo fecha mesmo as portas da graça. Deus, meus irmãos, tem uma coisa que Deus detesta, é medo. Então, quando a gente vai lá no livro de 1 João, vamos comigo, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, e quando Deus trata desse assunto, olha o que ele diz aqui, capítulo 4, versículo 18, ele diz, no amor não tem medo, né? Não tem medo, antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo, né? Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, a pessoa, quando ela ama a obra de Deus, ela para de ter medo, ela fica destemida de fazer as coisas para a honra e a glória de Deus. Vai chegar naquele ponto, né, como Tomé, que Jesus disse, eu vou lá ver o Lázaro, Senhor, mas eles querem te matar lá, e Jesus disse, não, mas nós vamos lá, né? E o Tomé diz, vamos com ele, para morrer junto com ele. Ele podia ser lá meio incrédulo algumas vezes, mas era um homem de coragem. E Deus, meus irmãos, Ele sempre honra a coragem. Ele sempre vai honrar a coragem. E aí, esse é o primeiro teste. Voltando lá no capítulo 7, o segundo teste, o último teste, né, seria realmente o da aptidão. Que aí, irmãos, só ia saber na hora e Deus ia dizer o que ia acontecer. Olha, pega esses 10 mil aí, leva para beber água. Levou eles para beber água. É o seguinte, né? Aquele que pegar a água e lamber, né, com a mão, você põe do lado. Mas aquele que chegar, já se ajoelhar e abrir, né? Então esse aí você coloca do outro lado. Né? O Josué nem sabia, né, exatamente o que ia acontecer, mas quando de repente, meus irmãos, só 300 realmente, eles com uma mão na espada e a outra pegando lá para beber, assim, né, olhando para todo quanto é lado, né? Só 300 fizeram isso. Deus, surpreendentemente, né, no versículo 6, e versículo 7, disse o Senhor a Gideão, né, com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas na sua mão. É com esses 300 aí. Então a gente chama o riacho doce, né? O riacho doce da provação. Irmãos, é uma fonte muito bonita, essa fonte, da onde eles foram. Ela está lá até hoje porque naquele lugar não tem água. E aí quando aparece uma água, uma fonte de água, sempre tem muita gente. É difícil até andar naquele lugar de tanta gente que vai lá visitar, porque não tem água em Israel. E essa fonte estava lá, né? E essa fonte linda provaria a dedicação deles, né? Uns iam beber para ter força, né? Outros iam beber para se divertir nas águas. Aí que está, né? Alguns só pensavam na sua sede. Outros pensavam no seu dever. Esse é o motivo de um lamber
e o outro se ajoelhar. E como assim, né? Primeiro vem o prazer, depois vem o dever. Veja como é importante isso na batalha espiritual, né? Quando nós temos que nos dedicar ao trabalho do Senhor. Por isso foi colocado aqui como muitas pessoas veem a igreja, ou como muitas pessoas veem a obra de Deus. Muitos veem mesmo como um momento de recreação. É assim que o cristianismo moderno tem visto a igreja. Talvez há mais de 100 anos atrás, quando o Spurgeon escreveu, né, a igreja, né, ou será que o pastor ele vai alimentar a ovelha ou ele vai divertir bode? Então, quando ele escreveu isso aí, parecia um absurdo muito grande. Mas hoje as pessoas vão na igreja mais para entretenimento, porque há um prazer de estar ali muito grande, é uma coisa que é mais carnal do que espiritual, é mais de sentimento e emoção do que espiritualidade. Não importa se é uma mulher que está pregando lá na frente, não importa se o que ele está pregando é um cover, não importa se tem um ponto aqui na orelha dele que ele tem que parar, pausar, alguém está tocando para que o coração seja tocado. Então, irmãos, o prazer é uma coisa, o dever é outra coisa. E não existe nada melhor que um lindo riacho doce para provar onde está o meu coração. Então, vamos lá, naquela fonte, leva ele. Olha como Deus é sábio, né? Vamos levar eles nessa fonte. Aí, de repente, chegou aquela multidão, sabe? E fazendo fila, joelhava assim na água, colocava a cabeça e bebia, né? O inimigo estava ali, irmãos. Ao descerem, eles estavam bem próximos do acampamento do inimigo. E o dever? O dever, né? Que dever, né? Então, aí você tem aquele pingadinho molhado, aquele pouquinho, 300 só, né? Que com a mão na espada aqui, deitou, e com a língua lá, com a mão cutucando, bebendo a água, né? Ou seja, primeiro o meu dever, a minha batalha, né? Então, irmãos, é importante a gente pensar nisso aqui. Alguns veem o trabalho de Deus como um lugar de recreação, onde devem, de joelhos, primeiro servir-se, se sentirem bem, estar felizes, aí se precisar, mãos à obra. Mas primeiro eu tenho que se sentir bem, sabe? Se apertar muito, arrocha. Tem que ser uma coisa que me dá um prazer, porque tem que ser alguma coisa mais carnal do que espiritual. Outros veem como um lugar onde o dever vem primeiro que o prazer, né? Ou seja, ele sabe que as artimanhas do inimigo é muito grande, que ele está ali por perto, que ele está ali, então ele está, pensando, não posso soltar a minha espada, eu não posso soltar a Bíblia, a espada é a Bíblia. Eu não posso deixar a Bíblia em segundo plano. Primeiro, a palavra de Deus. Então, irmãos, o riacho doce também vai nos provar. As alegrias, aqueles prazeres inocentes da vida são como riachos à beira do caminho. Os crentes podem beber? Pode beber. Vai lá, nós temos a nossa hora de lazer, nós temos a nossa hora de divertimento, nós o faremos. É claro que nós o faremos. Nós tiraremos, meus irmãos, nossos momentos de alegria e prazer. Mas para quê? Para viver o prazer? Não. Para que eu possa tomar uma força e lutar bravamente no meu dever. É por isso. Então, o dever e não o prazer vai guiar os nossos atos. Aí fica essa pergunta aí, né, meus irmãos? Mas ficaram tão poucos. De 32 mil para 300... dá o que aí, né? Dá 1%, mas não dá 1%, né? Vai ficar pouquinho aí. Então é muito pouco, né? Ficaram tão poucos. Deixe que vá, Deus disse, né?
não foram obrigados a ir, eles decidiram por si mesmos que fosse, né? Viram dificuldades, né? E oportunidade para poder se afastar, né? Então, dificuldade, porque tinha muito inimigo, a oportunidade é porque Deus disse, quem for medroso é para ir, eu sou medroso, então Deus está mandando, eu estou indo, né? Agora, é muito importante essa consideração, pode mudar aí, né, fazendo um favor? Não condene, não odeie, não os critique, porque tem que ver o fim da história, né? Por quê? Né? Nem Gideão, nem os amigos ali que ficaram, os 300, os covardes estão indo embora. Não, não, né? Eles não estavam prontos para essa dura batalha. Essa batalha aí, meus irmãos, eles não estavam prontos, né? Eles são úteis em outra batalha, de outra forma, em outros lugares, vão servir os heróis em outros campos. Quando você está lendo aqui o capítulo 7, você vê que a guerra desencadeia, né? De repente, há um momento de vitória de Israel, e veja lá, né? Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados, e eles perseguiram os midianitas. Então, irmãos, lembre-se disso. Tem batalha que são batalhas mesmo daquelas pessoas que estão prontas, sempre prontas, e vão lutar, e vão fazer, e você pode contar com esses irmãos o tempo todo. Igreja é assim. Agora, não quer dizer que aqueles que estão paralelo ali não servem mais, ou não servem nunca mais. Quer dizer que em algum momento Deus vai tocar a buzina e o coração deles vai ser despertado e eles vêm como abelha para ajudar e fazer a obra também. Então esse texto é muito importante por isso. Não é porque só ficou os 300 que os 300 chamaram os outros assim de covarde, não. Os outros serão usados depois, inclusive os 300 mesmo. Eles estão ali só para quebrar aquela tocha, acender a lâmpada e tocar a trombeta. Muito bem, ficaram poucos, né? O licor não diminui porque a espuma foi embora. Então, se está pouco, de repente você começa a trabalhar numa escola dominical, como nós fazemos. Depois de muitos anos, a gente percebe assim que as coisas vão se afunilando, vão se afunilando cada vez mais. E muitas pessoas, né, elas vão abandonando, e o que acontece? Se foi todo o vinho, não, a espuma saiu, mas a essência está ali, e vai ser muito bom. Continue, né, continue. A gente percebe isso aí na obra de Deus. Nós temos alguns lugares que o trabalho de escola dominical praticamente parou, outros pararam mesmo, mas de repente Deus levanta um e outro ali, né? Você vê. Houve tempos na cidade de Veracruz que tinha muitos jovens lá, né? Só que eles não gostavam de ficar em Veracruz. Eles só queriam ficar em Garça. Né? Inclusive, né, até o pastor, em vez de fazer o culto em Veracruz, fazia em Garça. Isso aconteceu e fez com que ninguém tivesse compromisso com a igreja de Veracruz. Mas, hoje, né, eles continuam com uma escola bíblica, né, todos os domingos, e uma ex-professora aqui da igreja nossa, né, ela está lá, junto com o irmão Calaf, trabalhando todos os domingos, firme, não tem aquela multidão, mas eles estão trabalhando. Ou seja, né, como está escrito aqui, o licor não diminui porque a espuma saiu fora, né? Havia menos pessoas, mas não havia menos heróis. É assim que a gente deve ver a obra de Deus. Então, quais são as lições, né, que a gente pode aprender com esse afinamento das fileiras aí, né? A gente não precisa ficar ansioso para contar cabeças, né? Quantas cabeças tem? Não, né? Quando temos certeza de que estamos fazendo a obra de Deus, nem mesmo ter medo de sermos minoria. Não fica contando quantas cabeças tem,
se você sabe que você está trabalhando para Deus. Isso é uma coisa importante, né? Nossa preocupação é quantas cabeças tem. Não, a sua preocupação deve ser se você sabe que você está fazendo a obra de Deus, né? Tenhamos certeza de que estamos do lado de Deus. E aí não importa, meus irmãos, né, se tem poucos ou se tem muitos ao nosso lado. O Eliseu olhou e disse: olha, tem mais do que estão conosco do que esses que estão ali. Fique em paz, né? Até que o olho do menino foi aberto. Então, muitos atenderam ao chamado de Deus a princípio, mas aproveitaram a primeira oportunidade para desistir dos seus compromissos. Então, a gente tem que estar preparado para esse momento também. Você está caminhando, você tem a sua obra, você tem o seu trabalho, não importa se você canta na igreja, não importa se você está numa atividade, seja lá, você é o tesoureiro, você é a secretária, você é o que limpa a igreja, você, olha, vai ter muita gente do teu lado no começo. Você é um professor, você é uma professora, você, né? Não importa, o que importa é que você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou, né? E outra coisa, irmãos, os nossos joelhos devem sempre estar dobrados para Deus e não para os prazeres. Continuando, né? Com estes 300 eu livrarei, voltando aqui em Juízes capítulo 7, versículo 7, né? Deus falou para ele: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vou livrar vocês. E o que eles tinham de diferente? Eles eram mais fortes, né, pastor? Tinha espada e sabia lutar. Não. Não. Era a presença de Deus na vida deles. Interessante isso, né? Ainda se fosse os 300 lá, aqueles valentes do filme lá, que é 300, não me lembro, nunca me lembro se é 300 ou se é 600. Mas se fosse aqueles grandão, fortão, não. Esses 300 é porque eles tinham a presença de Deus na vida deles, né? Tinham Deus e isso era suficiente. E nos leva a perguntar, né? De quantos Deus precisa para fazer a sua obra? Quantos? Bem, na obra do dilúvio, era um só, né? E essa frase, irmãos, não é minha, essa frase é do pastor João, né? Quem pode imaginar o que Deus é capaz de fazer com uma vida que confia no seu poder e está desembaraçado das coisas deste mundo? Quem pode imaginar o que Deus pode fazer com uma vida dessa? Que ela se entrega totalmente a Deus e diz: Senhor, vou viver para o seu reino, para a sua glória, para a sua vontade. Então, quem pode imaginar o quanto Deus pode fazer com uma vida dessa, como fez Paulo? Então, ou com Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? O que Deus pode fazer com uma vida? Essa pessoa não tem aquele talento, essa pessoa não sabe pregar. Calma, a questão não é habilidades, a questão é se essa vida vai realmente ser entregue totalmente nas mãos do Senhor. 300 não é pouco. Para Deus, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nós lemos o sonho da cevada, né? Josué pegou os 300 e ainda estava com medo. Eu falei para vocês que o fraco dele era sinais, ele precisava ouvir, ele precisava ver, voluptuosidade. Esse é um problema de muitos. Bem, mas Deus sabia que ele era assim, Deus supriu essas necessidades na sua misericórdia. Josué desce lá no arraial, leva o Pura com você. Aí ele pegou o Pura, que era um companheiro lá de luta e batalha, um dos 300, e levou junto com ele lá. E se aproximou do arraial, e o camarada estava lá acordado, altas horas da noite, né? Contando o sonho que ele tinha lá, né? Um inimigo contando o sonho lá, 2 soldados inimigos trocando lá, fazendo uma resenha. Rapaz, mas eu tive um sonho esquisito hoje. É? Né? O que você sonhou? Sonhei, rapaz,
Vai ser aqueles biscoitos da Marilã correndo assim, né? Eu sonhei com um bolo de cevada rolando sobre o arraial dos midianitas e arrebentou todas as tendas, acabou com tudo, destruiu tudo, né? Aí ele olhou, pensou, meditou e disse: rapaz, isso aí é Gideão, o israelita aí. Deus vai usar o Gideão para destruir todos nós aqui. Quando o Gideão escutou isso, ele criou coragem. Chegou lá e disse: gente, vamos para a luta, né? Vamos para a batalha. Versículo 17, né? E disse: olhai para mim, fazei como eu fizer. Eis que, chegando no extremo do arraial, será que o que eu fizer, vocês façam. Tocando eu, todos comigo, que tiverem buzina, toque, né? Então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor, por Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já posto os guardas, tocaram as buzinas, partiram os cânticos que tinham nas mãos, e assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas que tocaram, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar, em volta do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zarerá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meola, acima de Tabate. E é aqui, irmãos, que a gente tem a batalha dos jarros, né? Ele tinha um plano. Aqui, irmãos, até eu coloquei, né, a importância de ter planos, de se organizar. É uma coisa que eu não tenho, né? Não sou organizado. Mas Deus vai me dar graça ainda, eu vou melhorar. Deus, aqui, o plano dele, né? O que ele vai usar? Jarros, tochas e trombetas, né? As tochas eram para ficar escondidas embaixo do jarro. Por quê? Porque eles iam chegar no arraial do inimigo em silêncio. Ele dividiu em 3 grupos, um para a esquerda, outro para a direita, outro pelo meio, né? E quando eles chegassem bem pertinho do arraial, né, eles iam quebrar aqueles jarros, ia fazer um barulho tremendo, né? Ia acender as tochas, né? Mas então tocariam a trombeta bem alto, mas bem alto mesmo. Isso ia fazer uma confusão muito grande, como fez uma confusão muito grande, né? E o inimigo então se assustou, levantaram assustados e começaram um matar o outro ali mesmo, sabe? Em vez deles guerrear contra os israelitas, que estavam todos de pé, com a tocha na mão, começaram a matar um ao outro, né? E se autodestruíram. Então aqui a ordem dos fatos, né? Cercaram o arraial. Próximo ao arraial, todos tocaram a trombeta, um som ensurdecedor, né? Tomou conta do arraial. No mesmo instante, quebraram os jarros, a luz brilhou, cercando o arraial de lâmpadas acesas. O inimigo acordou, se assustou e começaram a se matar, um ao outro. O que o inimigo mais teme? Ele teme o som do evangelho, proferido por uma vida quebrantada. Olha só, primeiro aquele grito, aquele som, depois quebrava o vaso. Lembra daquele vaso na mão do oleiro? Ele primeiro precisou ser o quê? Ser quebrado. Então, uma vida quebrada, uma vida quebrantada, o inimigo teme muito isso. Aliás, até o profeta disse, né? O que agrada o Senhor? Uma vida quebrantada. E possuidora da luz de Cristo. Então, quebra o vaso, acende a luz. Jesus diz lá, meus irmãos, em Mateus 5,16, é o último versículo que nós vamos ler, e vamos para a oração, né? Mateus capítulo 5,
e versículo 16. Mateus 5,16. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Pregando a palavra, né? Quebrando o vaso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, isso foi a obra que aconteceu. Eles não pegaram espada e saíram matando os inimigos, não. Isso foi feito depois, né? O que realmente assustou o inimigo foi o clamor, o toque da trombeta, né? O toque da trombeta, meus irmãos, simboliza mesmo a proclamação do Evangelho por uma vida quebrantada, uma luz de Deus neste mundo. Vós sois a luz, né? Sois sal e luz, assim nós somos. Então, sejamos e venceremos os nossos inimigos.